E hoje vamos de reflexão pedagógica e entender as fases de desenvolvimento dos bebês. Isso mesmo. Então vem comigo, a gente vai aprender, refletir um pouquinho e entender melhor o que essa teoria nos traz. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento dos bebês segundo Vygotsky. Vygotsky era formado em direito e trabalhou na pesquisa da educação como pesquisador, então ele atuou como professor, pesquisador na área de filosofia, pedagogia e psicologia. E afinal de contas, qual é a contribuição de Vygotsky para a educação? Para Vygotsky, é importante a relação da criança com o meio. Ela precisa de propostas de atividades específicas para se desenvolver. E isso se dá através das relações entre os adultos, entre outras crianças. Na teoria proposta por Vygotsky, a relação entre aprendizagem e desenvolvimento são algo importantes. Por quê? Ele acredita que somente através do desenvolvimento das relações estabelecidas a partir do indivíduo, da criança e do adulto, é que se estabelece o desenvolvimento real dessa criança. Para Vygotsky, essa aprendizagem através das interações e experiências que as crianças vivenciam é que vai proporcionar o desenvolvimento dela. Por isso, é importante nós, enquanto professores, pensar em propostas, atividades que sejam possíveis, que as crianças tenham as mais diversas experiências, principalmente na educação infantil, em que eles estão na fase de descoberta do seu corpo, de entender o contexto em que ele está inserido, entender as situações que para ele são propostas. Isso vai gerar o ambiente, vai gerar curiosidade na criança. Daí a importância de propostas de ambientes pensados esteticamente para a criança. E qual é o conceito trazido por Vygotsky? A obra de Vygotsky inclui alguns conceitos. Um dos mais importantes é a zona de desenvolvimento proximal. Outro conceito é um nível de desenvolvimento real. É quando a criança é capaz de desenvolver ou realizar alguma proposta com a ajuda de alguém mais experiente, no caso o adulto. E o nível de desenvolvimento potencial, representado por um adulto ou uma criança mais velha ou com maior facilidade em aprender. Então, como se dá esse desenvolvimento emocional e motor do bebê? Piaget denominou esses processos como assimilação e acomodação. De 0 a 4 meses, os bebês têm comportamentos congênitos, do sugar, chorar, agarrar, assegurar, a chupar os dedos, a chupar as mãos. Eles começam a refinar esse aprendizado. Dos 8 aos 12 meses, eles começam a repetir essas atividades, mas com objetivos. Então, eles repetem as práticas, mas com o objetivo de tentar imitar ou então perceber que aquilo que ele fez é algo que pode ser repetido novamente. Então, ele volta a fazer algo diferente, mas com a intencionalidade de repetir aquele ato que ele fez. Então, por exemplo, derrubar algo no chão, mexer em um móvel, tudo isso são informações que o bebê já adquiriu e que ele entende que existem outras possibilidades de continuar fazendo e com objetivo. Nunca subestime a mente de um bebê. Dos 12 meses aos 18 meses, esse bebê ele já começa a agir de forma intencional. Então, ele sabe que se ele agir, ele vai conseguir realizar algo que ele queira. Por exemplo, ao tentar puxar algo para próximo dele, arrastar cadeira, tentar pegar um objeto, tudo isso o bebê já entendeu que se ele fizer de forma intencional, ele consegue alcançar o objetivo que ele quer. Dos 18 aos 24 meses, esse bebê já começa a fazer combinações mentais. Então, ele começa a usar das palavras, da sua fala, dos balbucios ou até mesmo de gestos para se fazer entendido. Então, nós entendemos que esse início de 0 a 2 meses, o bebê sempre vai reagir de forma de acordo com seus reflexos, na verdade.
né? Então ele tem uma coordenação motora muito desordenada. E aí, a partir do terceiro e do quarto mês, essa criança já começa a dar indícios de um desenvolvimento. Um marco super importante para os bebês a partir dos 3 e 4 meses, que é fundamental que os pais, professores observem, é a questão do movimento da cabeça, porque ele começa a ter uma noção de lateralidade. Nesse período, ele começa a mexer a cabeça. E se o bebê com essa faixa etária não faz isso, precisa acender um alerta em relação a essa situação aqui, ó, do não movimento do pescoço. Neste caso, você vai precisar sim da ajuda e interferência de um profissional para entender com clareza o porquê esse bebê não alcançou ainda esse marco de desenvolvimento dos 3 a 4 meses de idade. Outro movimento importante também para o bebê nessa fase de 3 e 4 meses é a esfínger. A esfínger é um movimento que o bebê faz quando você coloca ele de bruço, ele precisa fazer um movimento de levantar a cabeça e tirar os ombros de apoio do solo. Então, esse movimento de se erguer se chama esfínger e é fundamental, também é um marco de desenvolvimento do bebê. E aí, com o passar dos meses, ele vai aprimorando esse erguer, esse levantar, né, essa postura do corpo, até chegar finalmente aí na marcha, que é a marcha do engatinhar, que a gente conhece como engatinhar, que aí ele já consegue começar a apoiar as mãos no chão, no solo. Pode ser que as mãozinhas dele fique fechada ou aberta, mas que ele consiga fazer um movimento de flexão, subir e descer, tirando os ombros e a cabeça do apoio do solo. Lembrando que um bebê que não faz a esfínger, ele ainda não está pronto para andar. Então, de que forma que você pode auxiliar esse bebê a praticar esse movimento de levantar os ombros e a cabeça, que é o movimento esfínger, né, que a gente fala? Você pode apoiar a almofada de amamentação ou até mesmo fazendo um rolinho com uma toalha. Você apoia no peito dele para que ele comece a fazer esses movimentos, essas tentativas de se levantar do solo. Outro movimento importante também nessa fase de desenvolvimento do bebê é pivotear, quando o bebê começa a girar em cima do próprio eixo, buscando algum brinquedo, algum objeto que esteja próximo a ele. E ele faz esse processo giratório de ambos os lados do seu corpo. E então, a partir desse momento em que o bebê já consegue pivotear, fazer o movimento de esfínger, aí sim, ele vai começar a rolar. Aí é um processo de amadurecimento do bebê. E aí, isso acontece por volta mais ou menos dos 6, 8 meses de idade. E aí, nessa faixa etária, entre 5 e 6 meses, os bebês começam a levar também os pés na boca, né? Isso é importante porque vai fortalecendo o abdômen do bebê. E nessa faixa etária, eles começam a ficar na posição de gato, que a gente chama, já tendo o domínio da esfínger e também de levantar os ombros, a cabeça, apoiar os braços no solo e conseguir esticar os braços, ele começa a apoiar-se no quadril, ele começa a se apoiar no quadril e aí ele começa a fazer a dobra do joelho. Também é uma posição importante, a gente chama de posição de gato, mas que na verdade não significa que o bebê vai começar a engatinhar a partir daí. Muitos deles inclusive, começa a se arrastar e muitas das vezes para trás. Engraçado, né? Isso não significa que a criança vai começar a engatinhar, mas é um ponto forte, porque ele começa a fazer a dissociação de seus movimentos, ele já começa a entender a questão da marcha. E aí ele começa a brincar com brinquedos de causa e efeito. Brinquedos que fazem barulho, algo que abre e fecha. De 9 a 10 meses, o bebê começa o processo de engatinhar. E é importantíssimo que o bebê, nessa fase, ele engatinhe de forma funcional, tá? Não é o se arrastar, é realmente o engatinhar, é joelhinho e mãozinha no chão. Isso vai começar a colocar no corpinho dele, vai trazer para ele a simetria corporal, que é o que ele precisa para posteriormente começar a andar. E aí depois ele começa a ficar em pé,
né? A gente chama de posição de urso, que é a hora que o bebê fica em pé e aí ele consegue essa simetria, né? Por mais que ele não ande, ele já consegue se colocar em pé. Primeiramente, ele vai começar a se colocar de pé com apoio e posteriormente sem o apoio. Geralmente, os pais ficam preocupados, né? Ai, meu bebê não anda, não começou a andar e tal, mas os bebês, seguindo aí uma faixa etária padrão do que se espera para a idade deles, é até os 18 meses, tá? Então, geralmente, tem bebês que andam com 9, 10 meses? Sim, tem. E é super normal também, né? São muitos estímulos e depende do desenvolvimento de cada um deles. Mas tem bebês que acabam retardando um pouco esse andar, né? Então, o que acontece? A partir dos 11 meses é a idade esperada para que o bebê comece, sim, a se locomover, primeiro com um apoio. De repente, o que geralmente acontece, eles se apoiam em cadeiras, em objetos que sejam possível eles arrastarem andador que eu digo assim, fora do andador, né? Eles empurram o andador assim e vão sendo guiados por este objeto, vão se mantendo em pé ali segurando neste objeto. Então, isso possibilita a marcha do bebê, né? Ele caminhar aí com apoio. Nessa faixa etária, ele também começa a ter a estimulação da coordenação motora fina. Então, ele vai começar a pegar objetos, né? Ele vai começar a alcançar objetos, a fazer mesmo esse movimento de abrir e fechar a mão, a pegar pequenos objetos que a gente não enxerga no chão e ele consegue, através do movimento pinça, ele já começa a se locomover e fazer esses movimentos de curiosidade, de descoberta em relação ao ambiente em que ele se encontra. E partindo aí também dessa curiosidade de como estimular esse bebê, é importante que você, professor, mãe, faça com que esse momento de marcha do bebê seja experimentado de diversas formas. Por isso é importante que o bebê caminhe sobre a areia, sobre a grama, em cima de um tapete, obviamente seguro, mas para que ele também sinta segurança e comece a se locomover com mais autonomia mesmo, né? É importante também ressaltar que a questão do calçado, ela pode ajudar e prejudicar. Então, tome muito cuidado com a escolha dos calçados, porque geralmente tem pais que calçam esse bebê e os calçados nem sempre são apropriados para esse momento de caminhada inicial deles. Então, esse calçado tem que ser seguro, algo que seja bem fixado aos pés, que não saia com facilidade, porque tem muitos bebês que começam esse período de andar, mas que por diversas vezes caem e aí isso causa um certo trauma. Então, eles demoram para voltar a ter a iniciativa de andar de novo. Eu espero que todo esse conteúdo tenha te ajudado, tenha clareado a sua mente em relação a esses processos de desenvolvimento do bebê e que de alguma forma esse conteúdo possa também contribuir na sua prática dentro de sala de aula ou também para você que é pai, que é mãe, que está ouvindo isso pela primeira vez, como curiosidade, é importante entender, né? E quando a gente entende, fica tudo mais fácil, né? Porque a gente consegue estimular de formas diferentes o desenvolvimento da nossa criança. Eu desejo que você coloque em prática todo esse conhecimento e que de alguma forma eu tenha contribuído. Um ótimo dia para vocês, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!